Fala pessoal, Eduardo Lapa, Fernando Figuinha aqui do Cardio Papers. Estamos diretamente aqui do Congresso Americano de Cardiologia, o American Heart 2024, congresso no qual foi apresentado o estudo Summit, estudo bem importante, talvez o estudo mais importante do congresso. O que é que foi o estudo Summit? Quando a gente vê a população de pacientes com IC com fração de ejeção preservada, fração de ejeção maior ou igual a 50%, a gente tem uma paucidade de opções ali para tratar esses pacientes que de fato reduzem desfechos cardiovasculares. Quando a gente vai para a população com IC com fração de ejeção reduzida, menor do que 40%, não só a gente tem várias alternativas que diminuem desfecho, mas alternativas que inclusive diminuem mortalidade. Na IC-FEP é bem diferente. Se a gente for ali para 2020, basicamente a gente não tinha nenhuma intervenção que comprovadamente diminuía o risco cardiovascular, né? Os estudos todos, eles sempre ou batiam na trave ou vinham neutros mesmo. 2021 e 2022 tivemos dois trabalhos com gliflosinas, DAPA e empagliflozina, que mostraram redução de desfechos, não mortalidade, mas redução de desfechos relacionados à insuficiência cardíaca, tipo internação, piora de insuficiência cardíaca. E com isso as gliflosinas entraram nas diretrizes todas, né, de IC com fração de ejeção preservada, que foram publicadas desde então. Esse ano de 2024, agora no Congresso Europeu, 2-3 meses atrás, Figueiredo, a gente teve o estudo Fine Arts com finerenona, mostrando também benefício, principalmente em relação à diminuição de piora de IC, etc., internação por IC, com o uso da finerenona, um antagonista mineralocorticoide que tem um mecanismo de ação um pouco diferente, de espirona, etc. E agora foi publicado o Summit. O que é que foi o Summit? Pegou pacientes obesos, IMC maior ou igual a 30, com IC-FEP, fração de ejeção maior do que 50%. Ponto interessante que muitos desses trabalhos eles incluem pacientes com fração de ejeção acima de 40%, 45%. Termina entrando naquele grupo ali, né, Figueiredo? Fração de ejeção entre 41% e 49%, que é levemente reduzida. Nesse trabalho não, só entrou fração de ejeção preservada mesmo, 50% ou mais. E tinha uma série de outras características, né? Esses pacientes podiam ter BNP alterado, podiam ter se internado no último ano e assim por diante. Ok. O que é que era comparado, então, nesse grupo? Eram pacientes com IC com fração de ejeção preservada, eles podiam receber ou placebo ou tizepatida, né, almejando-se aí a dose máxima da tizepatida de 15 miligramas, né, semanal. Lembrando que a tizepatida é um agonista dual, né, tanto o GLP-1 quanto o GIP, né, é uma das medicações mais potentes em relação à perda de peso, e ficava esse questionamento: será que na hora que eu atuo num paciente com obesidade e CFEP, faço ele perder peso e todos os outros benefícios que a medicação tem, será que eu consigo diminuir desfechos cardiovasculares maiores, morte cardiovascular e eventos relacionados com insuficiência cardíaca, tipo internação, etc? O que é que o estudo mostrou, Figueiredo? Então, o estudo mostrou uma redução de 38% desse desfecho, que era morte cardiovascular e piora de C, que incluía vários itens, né? Era hospitalização por IC, podia ser uma visita na emergência com aumento com a dose endovenosa de furosemida ou algum diurético de alça, ou até um aumento da dose via oral de diurético de alça. E aí surgiu essa dúvida, quando a gente foi analisar o desenho do estudo: será que o benefício que já tinham publicado que tinha sido positivo seria as custas aumentar a dose oral? Será que foi por hospitalização? E aí, o que foi o benefício? Pois é, porque isso é importante, né? Veja, uma coisa é o paciente batendo na emergência da vida, tô um pouquinho cansado, e você fala, pega a tua furosemida de 40 e em vez de uma vez por dia, toma 2 e vai para casa. Isso é uma coisa. Outra coisa é o paciente chegar com edema agudo de pulmão e ficar internado 3-4 dias no hospital. O grau de gravidade é totalmente diferente, né? Então, o resultado do trabalho, a gente já sabia, né? Tinha um press release já dizendo dessa redução de 38%, mas ficava essa dúvida do que é que tinha tido diferença ou não. E aí, especificando melhor, Figueiredo, não teve diferença de mortalidade cardiovascular, era esperado já. Continuamos sem intervenções que diminuíram morte cardiovascular no paciente com IC-FEP. Mas do desfecho de IC, o que fez diferença realmente foi a diminuição de internação hospitalar por IC descompensada, né? Inclusive, na hora que via só esse desfecho isoladamente, foi até maior, né, o efeito, né, Figueiredo, do que 38%, certo? Sim, foi 56% de redução, avaliando só a hospitalização por IC. Então, realmente, é um desfecho muito mais relevante do que somente qualidade de vida, sintomas ou ajuste de dose de medicação. Então, internação realmente é algo que é impactante. Perfeito. Além disso, como era esperado, a gente teve uma redução relevante de peso, né, Figueiredo? De quanto? Foi 15%, em torno de 15% com o uso da tizepatida, em torno de 2% com placebo, então reduziu muito mais peso realmente, né?
normal, isso aí a gente já esperava, né? E tiveram repercussões relevantes também em relação à pressão sistólica, em relação a marcadores inflamatórios, por exemplo, como PCR ultrassensível. Especifica melhor, Figueiredo, isso. Então, houve uma redução de 4 milímetros de mercúrio de pressão arterial sistólica, mas foi benéfico, e em torno de 43% de redução de PCR. Então foi uma coisa que a gente já tinha visto com outros análogos de GLP-1 e reforçou realmente o impacto em redução de inflamação com o uso dessa classe de medicação, né? E aí fica sempre aquela questão, né? O benefício foi basicamente por causa de perda de peso, a questão da inflamação ajuda, ou a inflamação diminuiu só porque o peso diminuiu também junto. O fato é que funcionou, né? Então isso aí é bem relevante da gente destacar. Em relação a perfil de tolerabilidade, Figueiredo, a gente sempre fica alerta ali, porque essas medicações, o grupo de medicações, tanto os agonistas de GLP-1 quanto o agonista dual, GLP-1-GIP, eles podem ter, né, uma pequena parcela ali de pacientes com efeitos colaterais. Foi alguma coisa preocupante no estudo? Como é que a gente viu isso? Então, foi conforme esperado. A gente viu bastante efeito colateral, somente relacionado a náuseas, gastrointestinais, né? Mas que justificou a interrupção de medicação foi em torno de 6% no grupo que usou tisepatida e 2% no grupo placebo. Então, foi conforme esperado, tem esse efeito colateral, mas foi nada absurdo que impeça a gente pensar em utilizar a medicação. É muito o que a gente vê nos outros estudos, né? Então, geralmente os sintomas gastrointestinais são leves, são transitórios, e tem uma série de alternativas para você contorná-los. Entre elas, você ir progredindo a dose paulatinamente, né? Nesse estudo, né, enfim, ele começava ali com 2,5 miligramas, chegando até 15, demorando ali um mês entre uma dose e outra, ou seja, demorava 5 meses, né, para atingir a dose plena da medicação, né? E lembrando que esses sintomas geralmente são maiores na hora que aumenta a dose. Então, se aumenta a dose, daí tem um pouco mais de sintomas, depois alivia. Então, a tendência é quando você for atingindo as doses maiores, que vai estabilizar e reduzir. Toda vez que aumenta um pouquinho a dose, pode aumentar um pouco o sintoma, mas isso é transitório, isso é importante falar para o paciente, porque a gente fala que vai passar, vai melhorar pelo menos, e na hora que ele ficar com a dose fixa, daí vai estar um pouco menor os efeitos colaterais. Perfeito. De todo jeito, né? Trabalho bastante relevante. Mais uma vez, se a gente fosse pensar, 4 anos atrás, a gente não tinha alternativas que reduziam o risco cardiovascular, risco de internação, por exemplo, no paciente com ICFEP. E agora temos gliflosinas, finerenona, como já falamos aí do estudo Fine Arts, que foi publicado 2-3 meses atrás e que certamente entrará nas diretrizes. E certamente esse estudo Summit vai trazer, né, a tisepatida para as diretrizes nesse subgrupo de pacientes, lembrando que todos os pacientes eram obesos. Então, se a gente está com um paciente ali com IMC de 24, 26, que seja, enfim, não foi esse grupo estudado, o IMC tinha que ser de 30 para cima, e com essa característica, né, fração de ejeção maior ou igual a 50%, mais uma alternativa que reduz desfechos cardiovasculares em paciente com IC com fração de ejeção preservada. Estudo bem importante, fica ligado na nossa cobertura.